Graças a Deus, nós temos livre acesso ao Pai. Deus é o Senhor. E basta uma palavra. Fala para essa pessoa que está do seu lado isso. Basta uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Quantos lembram de um cego? Estava jogado no meio do caminho. Ele diz algo para Jesus. O que ele diz para Jesus? Jesus, filho de Davi. Tem? Basta uma palavra. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Bartimeu. Glória a Deus pela sua vida. Irmãos, aplauda ao Senhor pela vida do Reginaldo, que ele vem na escola dominical, ele sabe do Bartimeu. Esses aplausos foram meio, né? Meio mais ou menos, né? Basta uma palavra, gente. Uma palavra e o Senhor há de olhar para nós. Por que as coisas são tão complicadas? Por que as coisas, dona Gilza, às vezes não andam como a gente imagina? Por que a gente se desespera? Por que a gente fica triste? Por que a gente fica cansado? Por que a gente fica ansioso? Silvana, por que a gente fica desesperado? Eu acabei de falar, Pedro, que basta uma palavra. Por que existe tanta dificuldade, então? Já pararam para pensar? Pararam para pensar isso? Me respondam, é uma conversa. Vocês pararam para pensar isso? Não? Ou nunca? Eu acho que às vezes eu sou muito curioso. Eu sou curioso demais. E eu fico perguntando os porquês das coisas. Vocês sabiam, sabia, Helene, que questionarmos a nós mesmos e questionarmos as coisas, os porquês do mundo, é o que, dentre muitas coisas, nos diferenciam dos animais. Você já parou para perceber se o seu cachorro pergunta por que ele existe? Alguém já percebeu isso? Alguém já viu o papagaio perguntando para você, por que eu estou aqui? Por que eu existo? Yasmin, já viu? De repente você? Alguém já viu? Alguém que não seja o doutor do Liro, né? Quem pegou a referência sabe. Lene, você já viu um jacaré andando no meio da rua perguntando, rapaziada, cadê meu pântano? Né? Alguém já perguntou? É isso que nos diferencia como animais, com os animais, né? Irracionais, obviamente. Logo, eu faço uma matemática básica, pastor Rodrigo, e falo assim, ó, se eu não questiono o porquê eu vivo, se eu não questiono as coisas que acontecem na minha vida, se eu não sei e não questiono por que eu estou aqui, eu me transformo imediatamente num elefante, né? Não é isso, Thales? Porque se um elefante não é capaz de olhar para o lado e falar assim, rapaziada, eu estou num zoológico, eu tenho comida controlada, eu tenho uma savana inteira para correr, mas eu estou aqui no zoológico porque eu quero. O elefante faz isso? Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? A gente vive em problemas, a gente vive em ansiedade, a gente vive em dificuldade, porque não procuramos o porquê das coisas. Não entendemos o porquê estamos aqui. Quer que eu te dê um exemplo? O Thales e a Mara vão saber, porque eles estavam na célula, né? Mas, quantos aqui sabem por que a gente canta música? Já pararam para pensar isso? Por que a gente canta aqui? Por que tem guitarra? Por que tem bateria? Por que a gente canta? Por que a gente gasta 1/3 ou mais cantando? Alguém sabe me explicar isso? De onde surgiu isso? Por que a gente fica em pé e não sentado durante o louvor? Por que a gente fecha os olhos para orar? Vocês já pensaram isso? Por que a gente vem na igreja numa quinta-feira, 8 horas da noite? Alguém já pensou isso? Porque eu tenho certeza que se as pessoas que não estão aqui se questionassem isso, estariam. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui. Gente, não precisa ficar triste não é uma bronca não. O remédio dói, o remédio é chato, né? Eu tenho uma criança lá em casa que não gosta e não é a Isabela, ela não gosta de tomar comprimido, é uma criança lá em casa. Aí eu tenho que dar bronca para ela, falar assim, ó, você tem que tomar, não é a gatinha, não é a Isabela nem a gatinha, é outra gatinha, é uma criança de 27 anos. O remédio dói, o remédio machuca, o remédio é um gosto ruim, mas ele é necessário. E nessa noite o Senhor tem uma palavra para nós, que é esse remédio, que vai extirpar toda a bactéria, que vai extirpar todo tipo de vírus em nome de Jesus.
Porque é isso. É isso. Todo dia de manhã eu levanto e eu penso a mesma coisa. Por que eu estou indo trabalhar? Por que eu estou indo trabalhar? Você se pergunta a mesma coisa? Pergunta, Reginaldo, a mesma coisa? Não, porque tu ama o que tu faz, né? Não que eu não ame, mas eu me pergunto a mesma coisa, Thales. Por que eu não preciso trabalhar muito forte, né, gente? Não sou herdeiro. Mas assim, se a gente morasse na praia, debaixo de um coqueiro, por que a gente trabalha? E mesmo assim a gente faz as coisas sem entender o porquê. Por que eu fiz questão de descer e falar, olho a olho de vocês? Nós precisamos voltar aos porquês. Por que nós estamos aqui? Por que nós nos reunimos? Por que estamos em comunhão? Por que cantamos? Por que adoramos? Por que ouvimos a palavra? Por que lemos a Bíblia? Por que lemos a Bíblia? Porque é a Bíblia que nós lemos. Por que não lemos nenhum outro livro? Por que, Reginaldo? Eu duvido que 70% das pessoas que estão aqui ou não estão aqui saibam responder. Porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Porque aqui é a casa do Senhor. Porque o Senhor diz para fazermos discípulos. Porque o Senhor diz para nos reunirmos. Porque o Senhor diz que olhar para a vida da Reginalda e ver tudo que essa mulher passou e ainda louvando ao Senhor, o que são os meus problemas perto daquilo que Deus tem para fazer na minha vida? Quais são as dificuldades perto daquilo que Deus tem levantado para a gente poder fazer? O problema é que a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente fica chateado, porque nós não sabemos por que existimos, não sabemos por que servimos. E Deus nos chamou para algo muito maior. Você está aqui porque você é filho e filha amada do Pai. Você está aqui porque você não é mais órfão, você não está mais separado do Pai. Um homem um dia nasceu de uma virgem, por mais que louco que isso pareça, ele cresceu, aprendeu, ensinou e morreu numa cruz do Calvário. Esse homem nada mais era do que Deus. E aí todo mundo fala, uau, olha que reviravolta da história. Esse homem era Deus no final das contas e ele ressuscitou no terceiro dia. E por isso nós temos a graça e o vislumbre da vida eterna. E a esperança de uma vida eterna, sem dor, sem doença, sem assalto, sem um governo bom ou um governo ruim. Deus tem uma vida eterna para nós. E isso depende do filme que gravamos aqui nessa vida. Esse é o resumo do Evangelho. E Jesus, em Mateus 20, versículo 20, tinha acabado de falar isso. Rapaziada, pessoal, galera, eu vou ser levado, fica tranquilo, vou ser entregue por escribas e fariseus, porque o meu reino não é... Alguma coisa a gente tem que saber, vamos lá. Porque o meu reino não é... Porque o meu reino não é com força desse mundo. Versículo 19... E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas no terceiro dia ressurgirá. Jesus estava acabando de falar isso para os seus discípulos. E aí, então, no versículo 20, como uma boa mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, se aproximou acompanhada deles, adorou a Jesus. Diga comigo, eu posso adorar, sem entender o porquê. Por favor, não adore sem entender o porquê. Não adorar já é um problema. Adorar sem entender o porquê é um problema maior ainda. E ela pediu um favor. Qual o favor que ela pediu para Jesus? Jesus pergunta, o que você deseja? Ela falou assim, manda que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outra à tua esquerda. Aonde? Aonde? Ajuda eles aí, Vic. 21. Aí está o contrário do que eu li, né? No começo, a resposta até antes. Aonde que ela queria que eles sentassem? No teu reino. À direita e à esquerda do trono. Obrigado. Jesus, porém, respondeu, gente, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Mamãe, você não sabe o que está pedindo. Podeis vocês beber do cálice que eu estou para beber e ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? E responderam-lhe. Pessoal, eu vou tentar até o final, então ficar triste não vai me desanimar. E responderam-lhe, podemos.
Vamos? Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se na minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Não cabe a mim designar quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, é isso que ele está dizendo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu pergunto mais uma vez, por que fazemos o que fazemos? Por que nós estamos fazendo aquilo que estamos fazendo? Por que acordamos cedo? Por que às vezes dormimos tarde? Porque num dia, durante 365 e às vezes mais, a gente comemora cantando na frente de um bolo e assoprando uma vela. Por que nós fazemos isso? E no final do ano nós temos duas festas. A primeira é desculpa. E a segunda, por que fazemos isso? Por que uma pessoa... Desculpa, eu ri muito quando eu vi isso. Desculpa. Respeitar a pessoa, né? A pessoa, ela passou mal por conta do jogo da Argentina. Por quê? Por que fazemos isso? Por que acontecemos isso? E agora uma história triste, porque uma pessoa enfia um espeto de um churrasco em outra por causa de um time de futebol. Por que fazemos isso? Vocês entendem onde eu quero chegar? Se nós perguntássemos mais o porquê que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo, a gente não faria. Ou a gente faria com mais vigor, no caso do Reino do Senhor. Se a gente entendesse, Pastor Rodrigo, a preciosidade da presença de Deus, a gente não jogaria estrume dentro dela. Porque muitas vezes a gente faz isso, desculpa. Eu duvido. Deixa eu pegar alguém aqui. Eu vou começar pelo Justin Bieber. Eu duvido que o Justin Bieber chegasse aqui, algumas pessoas não ficariam de pé. Né? Quem ficaria de pé se o Justin Bieber entrasse aqui? Eu ficaria, eu e a Jill, que eu tenho certeza. Agora, talvez se eu não sei nenhum nome de Menudo. Acho que é mais da época, né? Vamos lá, se o Lula ou o Bolsonaro eu vou botar junto, talvez alguém mais se levantaria. Né? Se o Rubinho Barrichello ou se o Ayrton Senna pudesse entrar aqui, com certeza alguém ficaria de pé. Agora, se fosse um evento especial, onde chamado casamento, e a noiva entrasse, quantos ficariam de pé? Acho que quase todo mundo. Porque há algo especial na noiva. Ela é a peça fundamental de um casamento. Se não há noiva, não há casamento. Vocês entendem como funciona o nosso raciocínio? Entendem a lógica? Nós temos a presença do Senhor, que é a peça fundamental do culto racional a Deus. E nós não ficamos de pé. E às vezes eu não estou dizendo nem de forma física, tá? Estou falando dos nossos corações, da nossa mente, do foco. E às vezes eu tenho que me beliscar para não lembrar do boleto que eu tenho que pagar amanhã e louvar o Senhor. Eu sei que é difícil, mas a forma como nós nos portamos a Deus diz como nós enxergamos a Ele. A forma como eu me porto na frente dos meus pais reflete o respeito que eu tenho a Ele. A forma com que eu me... não patrão, mas a forma que eu me refiro ao meu paciente diz qual é o respeito que eu tenho a Ele. E vice-versa. Vocês entendem que Deus é um cara tão especial, um ser tão especial, dono de tudo, criador de tudo, que está acima de tudo e está acima de todos também. Ele merece a nossa adoração. Entendam, muitas pessoas precisam fazer algo para poder merecer a bondade de Deus. Muitas pessoas precisam despachar algo, vocês estão entendendo? Despachar algo para obter algo. Muitas pessoas precisam acender algo, o que quer que seja, para obter algo. Muitas pessoas, como na Grécia Antiga, precisam oferecer incensos, oferecer holocaustos, para que se obtenha algo. Nós adoramos a um Deus que já fez em nossa vida. Nós não adoramos aquilo que Deus vai fazer. Por isso que a gente não pergunta o porquê, porque Ele já fez. Aí Ele já fez, e a gente não consegue vislumbrar porque Deus já fez. A sua vida está monótona demais. A maior notícia que você pode receber é: Deus enviou o seu Filho para morrer pela sua vida, e por isso você tem vida eterna, através da graça e misericórdia do Senhor Jesus.
Nada do que você faça pode dizimar o amor que Deus tem pela sua vida. Se a Vitória fazer determinadas coisas para mim, com certeza o amor será abalado. Se o meu pai fazer algumas coisas para mim, com certeza o amor dentro do meu coração será abalado. Vocês entendem que nada pode afastar-nos do amor de Deus? Nada. Nem anjos, nem principados, nem os demônios, que todo mundo fica igual o Monstros S.A., fica nervoso, demônio. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode te afastar do amor de Deus. Se você levanta de manhã e pergunta, por que eu existo para a glória de Deus? Por que eu vou trabalhar para a glória de Deus? Por que eu trato bem a minha esposa para a glória de Deus? Por que eu não xingo e não chuto os meus filhos nem o meu cachorro? Para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Porque Ele criou o céu, Ele criou o mar, aquilo que todo mundo tenta descobrir nas galáxias, nos mundos alternativos, em Marte, onde quer que seja. Isso tudo foi criado por um cara que sabe de todas as coisas. Por isso eu confio a minha vida, a minha família, a minha filha, que eu nunca vi, nas mãos dele. Acho que você não está entendendo. Você pode dar glória a Deus mais alto? Meu Deus. Nós, como igreja, precisamos entender que o verdadeiro motivo para servir a Deus não é aquilo que Ele pode nos dar, mas quem Ele é. Jesus redefine a lógica do reino. A grandeza não está em receber, mas está em servir. Nós estamos vivendo, meus irmãos, em uma geração do imediatismo. Falei na última pregação, a pessoa te manda mensagem, já quer que você responda em 2 segundos depois. Isso está intrínseco, por mais que você não espere a resposta, e não goste de WhatsApp, de grupo e tudo mais, internet, a gente quer resultado rápido. Por muitas vezes eu atendo pessoas 80, 90, né? Um dia eu atendi um paciente de 96 anos, lúcido, dirige tudo, você nem se pode, mas dirige. E ele estava, e aí? Doutor, quando que a minha prótese vai ficar pronta? Não é por conta da sua idade, o imediatismo está dentro de nós, dentro dessa geração. E as pessoas perguntam, o que eu ganho servindo a Deus? Vale a pena servir ao Senhor? E eu acredito que essa mãe, ouvindo o relato de Jesus, eu vou ser breve, não precisa desanimar, pessoal. Ela deve ter pensado, eu preciso receber uma boquinha desse negócio aí. Vamos repartir, eu tenho que receber um dividendo, tenho que receber um lucro desse reino. Vamos garantir. Tiago, João, vamos lá, meus filhos. Vamos lá, vamos para garantir. Sabe qual é o exemplo disso? Abre aí sua Bíblia de novo. Abre a sua Bíblia de novo. 24. O que diz? Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Foi tão surrupiado o negócio, Reginaldo, que os outros discípulos ficaram indignados com aquilo. E muitas vezes nós ouvimos aquilo que achamos que Deus está falando e a gente quer tirar vantagem em cima disso. Mesmo sem falar, dentro do nosso coração há uma maldade. Vou fazer isso para receber isso. Vou agir assim para receber assim. Só que existe um perigo com relação a isso, pessoal. A partir do momento que a nossa vida está muito boa, a gente para de fazer as coisas para Deus. Porque nós já recebemos aquilo que deveríamos receber. Só que fora disso, a gente já recebeu, antes mesmo da gente existir casa, carro, qualquer coisa, eu já recebi, desde quando eu nasci. Desde o ventre da minha mãe, a palavra do Senhor diz que Ele já me conhecia. Não há motivos para adorar o Senhor, porque Ele é a própria razão, Ele é a própria vida. Ele sopra em nossas narinas. E para você, dormir uma noite inteira e acordar às 6, 7, 8, 11 horas da manhã, o seu corpo tem que trabalhar de uma forma absurda. O nosso corpo constantemente tem que trabalhar de forma absurda para manter a temperatura do nosso corpo. Por isso que quando a gente está com 37 a mais de graus, o que isso significa? Que é febre. Mas significa alguma coisa. A febre significa alguma coisa. O quê? Alguma coisa está errada.
Vocês entendem como o Senhor criou uma máquina tão especial, muito mais do que IA? Está todo mundo preocupado com IA, eu estou preocupado com o ser humano. Estou preocupado com o doido lá jogar uma Hiroshima e Nagasaki aqui e a gente não ter tido tempo ou de adorar mais ao Senhor ou de pregar a palavra para as pessoas e as pessoas se arrependerem. Isso eu tenho medo, de IA, meu irmão. Deixa IA para lá. Né? Parafraseando um grande conhecedor, se fosse inteligente mesmo, não seria artificial, né? Piada aí. Quem entendeu, entendeu. Seguimos. Em Mateus 20, a mãe de Tiago e João faz exatamente essa pergunta. Qual é a minha recompensa? E Jesus responde mostrando que ela ainda não havia entendido o reino. Então, se você olha para a casa do Senhor, se você olha para o seu relógio e fala assim, são 6 horas, vou me arrumar para ir para a igreja. Ou durante o domingo, são 4 horas, 5 horas e preciso me arrumar para ir para a igreja. E você não vê sentido nisso, é porque você ainda não entendeu o reino. E desculpa falar isso, tá? Porque eu sou confrontado isso todo dia, Marta. Você não é um cristão. Quando Deus olha para as minhas atitudes, eu falei isso ontem, dei testemunho disso ontem. Quando Deus olha as minhas atitudes, as minhas falas, os meus pensamentos, a primeira coisa que Ele me fala é: você se diz pastor e cristão e você não é nenhuma das duas coisas agindo dessa forma. Se a gente se perguntasse quais são as atitudes de um líder, de um cristão ou de um pastor, a gente não estaria dessa forma. Deus tem algo maior para a gente, maior do que briga, escuta isso, maior do que briga, maior do que contenda, maior do que dificuldade, maior do que ciúme, maior do que problemas de pecado. Deus tem algo maior para a gente, uma eternidade sem dor, sem doença, sem morte, nunca mais terá dor, somente adoração ao Senhor. Porque eu não achei um crente, eu não achei um ateu ainda no velório. No velório todo mundo é crente, né? Já perceberam isso? Todo mundo canta, católico ou protestante, todo mundo canta, todo mundo lê, todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. Quando a gente se depara com a morte, meu amigo, não há um ateu, não há um agnóstico. Quando a gente se depara com tudo isso, a gente vê tudo que passou, nada vale a pena, nada vale a pena. Eu gosto de um exemplo, já falei várias vezes, do professor Mário Sérgio Cortella. A pessoa quando está no hospital, prestes a morrer, ligada por aparelhos, ela não diz assim, poxa, queria sair daqui para poder brigar no trânsito. Poxa, eu queria sair daqui para poder arrumar uma briga com a minha mulher. Essa pessoa fala o contrário. Eu queria ter amado mais, eu queria ter pregado mais, eu queria ter feito mais o bem aos outros, porque quando nos deparamos com a realidade, e não há nada mais próximo do que a realidade, do que a morte, os porquês da vida se expõem contra nós. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O que eu estou amarrando, o que eu quero chegar? O mais próximo do que um sinal vermelho para nossa frente da realidade é a morte, ou uma doença terminal. Não deixe você passar por isso para entender que Deus é Deus na sua vida. Quem serve por recompensa ainda não entendeu quem é o rei. Quem serve por recompensa ainda não entendeu quem é o rei. Eu comecei falando, não é porque você subiu ao monte, não é porque você queimou um incenso no altar, não é porque você levou o seu violão e tocou 3 horas que aquilo vai acontecer, mas sim o que está dentro do seu coração. Qual é o seu coração? Porque o lugar íntimo, mais íntimo do nosso ser é o nosso coração. Peça nessa noite, Deus, habite o meu coração. Peça isso, por favor. Vamos juntos. Deus, habite o meu coração. A mãe de Tiago e João não enxergava Jesus como um rei. Ela queria que os filhos estivessem no trono, mas ela não enxergava Jesus como rei. Eu sei que isso é um paradigma, eu sei que isso é um problema, eu sei que isso é difícil de entender, mas eu faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa, quer ver? Vai dar um probleminha no exame de sangue, eu já fico desesperado. Falo assim, já lembro de todas as séries médicas que você viu, né? Grey's Anatomy, o que quer que seja. Vai dar um probleminha, vai alguém bater de carro, dá um desespero.
Porque não entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus controla a sua vida, Deus controla a sua família, mas Ele é respeitoso, Ele bate a porta e espera nós entrar, espera nós abrirmos para que Ele entre. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O problema não era só não reconhecer o reino de Deus, mas o problema era enxergar o reino como os olhos humanos. Ele queria que, se Jesus ascendesse como rei de Israel, sentasse os dois filhos, um à direita, um à esquerda. Essa mulher queria honra, ela queria posição, ela queria influência, ela queria reconhecimento, e por muitas vezes, escuta isso com todo respeito dentro do meu coração, por muitas vezes nós deixamos de fazer coisas para o reino de Deus porque nós queremos reconhecimento, nós queremos direito, nós queremos devolutiva. O que eu vou fazer vai ser reconhecido, eu vou ser elevado a uma posição. Essa mulher queria os benefícios do reino, antes de compreender o coração do rei. Exatamente o que acontece hoje. Muitos seguem a Jesus, enquanto recebem aquilo que desejam. Mas a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: se Deus não realizasse mais nenhum sonho seu, Ele ainda seria digno de ser servido? Ele é Deus. Ele é Deus. Eu vou dizer mais uma vez: Ele é Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, eu louvo e exalto ao meu Senhor. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Jó, perdendo tudo, diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Jó permaneceu porque a sua fé estava em Deus e não nas bênçãos que Deus tinha dado. Abacuque diz algo que a gente canta muitas vezes: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei do Senhor. Abacuque descobriu que Deus era maior do que as circunstâncias. Que Deus derrame sobre nós nessa noite. Não importa as circunstâncias, não importa os problemas, as dificuldades, Deus é um Deus que controla tudo. Ele é o nosso Criador, Ele é o Deus dos exércitos, Ele há de cuidar da nossa vida. E segundo, porque o reino de Deus não é construído por posições, mas por serviço. Mais à frente, Jesus vai dizer, no versículo 26, se você está com a sua Bíblia, pode abrir: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. Não é assim, pode voltar, Vic. Vou ler aqui na RA. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande, tá certo, tá igual a minha, será esse que vos siga. 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Quantos estão prontos para serem servos do Senhor? E aqui eu não estou falando só que você vai ter que andar com uma bandeja servindo o pastor, porque não é isso que é ser servo. Pegando a toalhinha do chão, né? Depois eu boto lá no grupo um vídeo que eu vi muito engraçado sobre isso, os caras pegando a toalhinha e limpando o pastor. Não é sobre isso. É entender, Lene, que por mais do que eu tivesse feito pela sua vida, por mais de qual forma eu te ofendi, de que forma alguém te ofendeu, eu sou servo o suficiente para me colocar à disposição e te pedir perdão. Mesmo por muitas vezes, estando certo, pedir perdão, porque de alguma forma você pode ter falhado com aquela pessoa. Vocês entendem que isso é servir? Eu não estou falando de um serviçal, não estou falando de alguém que faz as coisas em troca de piedade. Eu estou falando de se colocar no lugar do próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Porque a lógica do mundo é subir, aparecer, ser conhecido. Mas, meus irmãos, a lógica do reino de Deus é servir, amar, renunciar e obedecer. Eu não vou me cansar de falar, não fala isso, não vou cansar de falar. 4 anos se passaram e tem gente que ainda está brigado desde a última eleição. Isso é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu estava vendo um podcast, eu juro que não vou me alongar, são 9h10 ainda, eu vou acabar certinho. Eu estava vendo um podcast sobre como nós, como igreja, deveríamos enfrentar o pecado, o pecado sexual do homossexualismo.
E a principal coisa que aquele pastor, que é totalmente estudioso sobre o caso, que cuida de pessoas assim, cuida de pessoas que passam, famílias que passam por essa situação, a primeira coisa que os pais fazem é afastar esse filho. E se a gente olhar ao nosso redor, com certeza alguém tem alguma história desse tipo. E não só esse tipo de pecado, como outros tipos de pecado. Se nós somos servos do Deus Altíssimo, isso é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para fazer nessa pessoa. O que é um vício perto daquilo que Deus pode te usar na vida daquela pessoa? Aqui, salvo-conduto, meus irmãos, algumas situações de risco, de crimes e tudo mais. Não estou falando disso. Eu estou falando que nós devíamos amar mais as pessoas, odiar mais o pecado, odiar mais a procrastinação, a ansiedade, a doença, a perversidade e amar mais o pecador, porque o meu coração é um coração de servo. Servo. Eu sou muito feliz quando eu obedeço ao Senhor, no sentido de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá, família, todo mundo para o culto de domingo. Eu sou muito legal quando acontece isso. Mas quando nós lemos um texto de Efésios, como a gente estudou rapidamente ontem na célula, onde Paulo diz, não se embriagueis com o vinho, mas adore ao Senhor com cânticos, com os hinos. A gente é muito bom para obedecer algumas coisas da Bíblia, mas é muito ruim em obedecer aquilo que nos toca. Por isso que o nosso coração, Leila, precisa ser um coração de servo. Por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de subir aqui e falar assim, Deus diz para mim que as minhas atitudes erradas e perversas não representam um cristão e um pastor de verdade. Porque é isso que precisamos ser. Confessando os pecados uns aos outros, para que o poder de Deus e o poder do Espírito Santo assuma a nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Isso é comunidade. Isso é igreja. Não é você ficar sozinho em casa assistindo o culto. Não, isso não é igreja, porque você não vai conseguir viver dessa forma. Deus tem algo muito grande para a gente nesse lugar. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu não aguento mais ver notícia. Eu não vejo jornal há muito tempo, mas eu não aguento mais. De tanta injustiça, de tanto pecado, de tanto assassinato, roubo, latrocínio, de tanto, eu não aguento mais. E o meu papel é orar e fazer aquilo que Deus mandou. Fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos. É como o pastor Péricles gosta de falar, o maior discípulo dessa igreja ainda não chegou. É aquele que está se drogando nessa hora. É aquele que está na prostituição nessa hora, que irá ser alcançado pela sua palavra, através da sua vida, em nome de Jesus. No reino de Deus, servir nunca é perda. No reino de Deus, servir é crescimento. Por isso que eu não entendo, está comentando isso essa semana, parêntese, eu não entendo como uma pessoa está cansada para vir para a igreja, porque nós nos cansamos de coisas que não são de Deus, para deixar de fazer coisas que são de Deus. A gente está muito cansado para perdoar, a gente está muito cansado para participar das coisas, a gente está muito cansado para aprender um hino novo, a gente está muito cansado para ler a Bíblia, cansado porque fazemos coisas que não são de Deus. Servir a Deus não é um cansaço, é crescimento. Servir e obedecer ao Senhor é crescimento. Você pode dar glória a Deus por isso? Ainda bem que eu fiz o apelo antes, né? Porque se fosse depois da palavra, ninguém ia vir. O mundo pergunta para nós, quem manda? Quem mandou eu fazer aquilo que eu estou fazendo? E Jesus pergunta, quem serve? Quantos estão dispostos a seguir ao Senhor e servir ao Senhor? Sabe por quê, meus irmãos? Antes de José receber os sonhos que recebeu, que ele vai revelar para o padeiro, onde ele estava? Onde José estava? Na prisão. Antes da prisão ele estava onde, dona Reginalda? Que ele foi jogado pelos irmãos? No poço, na cisterna. Depois do poço e antes da prisão, o que ele foi? Ele foi vendido como? Você olha para a vida dessa pessoa e fala assim, esse cara não é crente não. Na prisão, escravo, na casa do governador. E aí você olha mais e olha o coração de José. Recusou Potifar. Vocês estão entendendo? É para servir, eu vou ser o menor da minha casa. É para servir, é para ser isso. Meus irmãos vão me vender? Beleza, vamos lá.
A gente está olhando muito para o que a gente acha que as pessoas são e olhando pouco para o coração. Olhe para o coração, olhe para o coração, olhe para o seu coração, aquilo que Deus está forjando na sua vida. Porque existiu o maior rei da história de Israel, e esse cara estava jogado lá atrás. Nem o seu próprio pai lembrava dele. Qual o nome dele? Davi. E a gente quer não. Eu quero estar na frente. Eu quero sentar à esquerda, eu quero sentar à direita. Davi, da mesma forma que aconteceu com José, passou por várias etapas até chegar até a coroa. E aí o apóstolo Paulo, inspirado ou não por isso, ele fala assim: eu estou lutando, eu estou correndo uma corrida. Eu estou prosseguindo para o alvo. A todo momento, Paulo usa desses artifícios. Eu estou correndo uma corrida. Eu estou prosseguindo para o alvo. Para o prêmio da soberana, nós estamos caminhando para um objetivo. O meu alvo é Cristo, o meu objetivo é Deus. E esse é o porquê nós estamos aqui. A maior recompensa de quem serve a Deus é o próprio Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, também no capítulo 20 de Mateus. Meus irmãos, esse é o centro do Evangelho, eu já estou acabando. Jesus não veio para conquistar um trono, ele veio para conquistar pessoas. Ele poderia exigir um serviço, mas Jesus escolheu servir. Muitos deuses colocam serviçais para o servir, Jesus se colocou como servo. Ele ofereceu o que tinha de mais valioso. Qual era? O que era? A sua vida. E olha que curioso, através da morte de Cristo e sua ressurreição, nós temos vida. Não há sentido no Evangelho, mas eu não estou nem aí porque Ele chamou as coisas loucas para enganar as sábias. Ele chamou as razões internas e profundas do Evangelho para poder confundir toda a certeza que o ser humano tem. Ele escolheu servir. Nós não servimos para ganhar prosperidade, irmãos. Nós não servimos para ganhar posição. Nós não servimos para ganhar reconhecimento. Nós servimos porque fomos encontrados pelo amor de Deus. Esse é o caráter da nossa igreja. Esse é o caráter da Casa e Vida. Que daqui a 10 anos nós estejamos aqui. Daqui a 20 anos nós estejamos aqui. 40, 50, 100, 200 anos, nós, os mesmos, mais aqueles que o Senhor nos acrescentará, estejamos aqui. Não é um evangelho onde eu tomo uma vacina, eu fico bem, e daqui a pouco, no ano que vem, eu tenho que tomar outra. Ou na semana que vem eu tenho que tomar outra. Deus tem algo eterno para a sua vida, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para que as suas gerações perpetuem a presença do Senhor. Salmo 73 de Asaf, ele vai dizer algo que precisa estar dentro do nosso coração. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Ele conclui que Deus não é apenas quem dá. Deus é a própria herança. E é nisso que eu concluo. Eu concluo, 9:18, eu concluo dizendo que Deus é a nossa herança. Se os irmãos de louvor puderem vir subindo para a gente poder encerrar com uma canção e orar. A mãe de Tiago e João queria dois lugares, e Jesus oferece, em troca disso, uma cruz. Vocês estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber? Vocês estão dispostos a ser batizados do meu batismo? Ela falava para Jesus sobre grandeza, e Jesus falou sobre serviço. Jesus falou sobre o coração. Jesus falou sobre o mais íntimo do ser. Jesus apresentou o reino verdadeiro, e que o Senhor apresente a nós nessa noite o reino verdadeiro. No fim, meus irmãos, nós percebemos que existem dois tipos de pessoas: os que servem a Deus pelo que eles recebem em troca, e os que servem porque descobriram que não há nada maior do que o próprio Deus. Não há nada maior do que o próprio Deus. E nós precisamos dizer, assim como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, assim como Jó, bendito seja o nome do Senhor, assim como disse Moisés,
em Êxodo 33, se a tua presença não vai comigo, não há sentido vivermos uma vida sem a presença do Senhor. Todos eles chegaram à mesma conclusão: a maior recompensa de servir a Deus não é aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, mas a certeza de caminhar com Ele. Nós não podemos viver, como muitas vezes vivemos, animais irracionais. Comemos a nossa comida, essa comida no final vai para algum lugar, que é quando a gente dá descarga, dorme, acorda, trabalha. A gente não pode viver dessa forma. Deus tem algo maior. Nós precisamos parar todo dia e entender por que eu estou aqui. Por que Deus me chamou para esse lugar. Nós temos feito escolhas que muitas vezes não são escolhas corretas, que resultam em coisas que não são corretas, e nós voltamos para fazer as mesmas escolhas que não estão corretas. Hoje você tem a oportunidade de fazer a escolha correta. Hoje você tem a oportunidade de perguntar o porquê Deus te criou, o porquê Deus chamou lá atrás, porque Deus chamou o meu triavô, o meu bisavô, chamou o meu avô, chamou os meus pais, e hoje eu estou aqui, porque o Senhor toca em geração, o Senhor toca em gerações.